Vamos para mais uma aula de resistência de materiais com Xabaraí. Melhor as aulas voltarem logo, gente. Eu tô surtando. Eu tô com a camisa do Parmeira, tá? Mandaram um vídeo pra mim aí, 1º de abril, que o Palmeiras não tem mundial. Pô, folgado, né? Fica todo mundo de DP, seus corintianos. Vamos lá. Determine as cargas internas, tá? Resultantes que agem na seção transversal em G. Tá vendo o ponto G? O que é seção transversal? É como se fosse essa lateral aqui, como se estivesse cortando aqui e olhando aqui do lado, tá bom? Da viga de madeira mostrada na figura, tá bom? Considere que as articulações em A, B, C, D e E estejam acopladas por pinos, tá bom? Então, A, B, C, D e E. Então, acopladas por pinos. Tá, então vamos lá, corintianos. O que nós vamos fazer? Você poderia falar, professor, vamos fazer um corte aqui, ó, né? Fazer um corte aqui, ó. E vamos analisar os pedaços. Tá. Se nós pensarmos assim, pessoal, nós vamos ter o quê? Ou nós vamos optar, tá? Por trabalhar no segmento AG, certo? Ou nós vamos optar para trabalhar no segmento GE. Só que tem um problema. Se a gente optar pelo segmento AG da viga, tá? Nós não sabemos na realidade aqui, ó, qual é a força que está sendo exercida aqui, tá? Em A. Então, qual é a força que essa barra exerce A? Esse 1500 aqui, ó, está sendo imputado aqui, ó, tá? Na madeira aqui. Mas eu não sei a força aqui dessa barra, tá bom? Então não adianta. Se a gente optar aqui pelo segmento GE, pessoal, nós não sabemos quais são as reações, tá? Que está tendo aqui em C e em E. Então, não dá para a gente fazer esse corte agora. Nós vamos fazer posteriormente. O que nós vamos fazer, corintianos? Nós vamos analisar toda a barra. Então, vamos lá. Vamos por partes. Nós sabemos aqui, ó, que a força concentrada nesse ponto aqui, ó, é 1500, tá? Aqui, nós temos uma reação só na horizontal, tá vendo? Ó, só na horizontal. Aí vocês vão falar, mas por que, Chaba, só na horizontal? Porque a barra aqui, ó, BC, tá? Ela transmite a força ao longo dela aqui, ó. E ela só tá transmitindo força nessa posição aqui, ó, na horizontal. Então, logo, a reação, tá? Em C, ela só vai poder ser horizontal. Até aí, tranquilos? Continuando. Aqui em E, nós vamos ter uma reação horizontal e vertical. Tá? Então a gente vai ter uma reação daqui para cá, horizontal, e uma vertical de baixo para cima. Tranquilo? E nessa carga aqui, ó, essa carga distribuída, o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir ela por uma força resultante, tá? Que nós vamos fazer o quê? Nós vamos atuar no centroide desse triângulo. Então pensa aqui, ó, olhando aqui nessa figura, o que seria o centroide do triângulo? Eu pego aqui, ó, esse ponto aqui, ligo para cá, pego esse ponto aqui, ligo para cá, pego esse ponto aqui e ligo para cá. Tá vendo? Isso aqui é o centroide do triângulo. Se eu descer ele aqui, ó, né, no zoiômetro, eu tenho daqui para cá 2 metros e daqui para cá 1 metro. Ó, beleza? Então, a reação aqui em C, pessoal, tá? Nós vamos chamar do quê? De CX, beleza? E a reação aqui em E nós vamos chamar de EX na horizontal e EY na nossa vertical. Até aí, tranquilo? Vamos lá. O exercício aqui é igual o Jack Stripador, tem que ir por partes. Tá, então o que nós temos aqui? Nós temos aqui, tá, uma carga, tá, distribuída.
essa carga distribuída, ela é 600 newton por metro, tá vendo, ó? Então, o que que nós vamos fazer? Se eu pegar aqui, ó, vou começar a fazer o rabisco agora, tá bom, ó? Se eu pegar aqui, ó, 600, tá? Newtons vezes 3, porque 3, esse 3 é o 3 metros aqui, ó, tá bom? De toda a carga aqui distribuída, certo? Dividido por 2. Por que dividido por 2? Por causa que os do centroide até aqui, ó, eu tenho 2 metros, tá? Eu vou encontrar o quê? 900 newton, tá bom? Então, essa carga aqui, ó, no centroide para cá, eu tenho 900 newton. Até aí, tranquilo? Vamos lá, esse exercício é meio grande. Temos agora as forças que atuam em todas as nossas estruturas, tá bom? Tenho a força aqui, né? Aqui, já sei que aqui vai ser horizontal, aqui horizontal e vertical, tá? A carga aqui distribuída eu coloquei coloquei uma carga aqui concentrada de 900 newton. Então agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer as equações de equilíbrio. Então vamos lá. O somatório, tá, dos momentos em relação ao ponto E, ele tem que ser 0, tá bom? Equação de equilíbrio. Então o que que nós vamos fazer? Nós vamos escolher aqui, ó, o ponto E. Professor, por que que nós vamos escolher o ponto E? Na realidade, gente, você pode escolher qualquer ponto que você quiser. Mas você vai escolher o ponto E, porque se nós colocarmos o polo aqui no ponto E, tá? O momento de EX horizontal e o momento de EY já é 0. Então eu já vou estar anulando aqui, ó, esses dois. Entendeu? A equação de equilíbrio eu tenho que anular, tem que ser 0. Então eu já vou estar anulando, eu já vou estar eliminando essas duas forças. Entendeu? Uma coisa a menos para a gente fazer. Agora vamos pensar aqui no 900. O 900 aqui, o que ele é? Ele é a força, tá? Que produz um momento em relação ao eixo E, tá vendo, ó? É a força, tá? Que o momento produz no ponto E. Que vai ser o quê? Ele vai ser o produto dessa força, tá? Então, o produto dessa força pela quê? Pela distância, tá? Pela distância da linha aqui, ó, até o ponto E. Então, veja, o 900, que é o centroide, até o ponto E, eu tenho quanto aqui, galera? Eu tenho 2 metros, então vai ser 900 vezes 2. Então, esse 900 aqui, ele é o momento da força, tá? De 900 newton em relação ao ponto E, tá bom? No sentido que? No sentido anti-horário, ó. Pensa, se eu ponho o meu dedão aqui, ó, e giro, ó, tá vendo, ó, a seta aqui para baixo, ó. Então, ó, tô girando anti-horário. Então, lembra que eu posso escolher? Então eu vou escolher aqui, ó, ao contrário, só para ser do contra. Eu vou colocar aqui o anti-horário vai ser o quê? Positivo, tá? E o horário vai ser negativo. Lembra que você pode escolher isso. O que que muda você escolher isso? Se der negativo, você sabe que você escolheu errado. Só isso, tá bom? Então vamos lá. Então, o que mais que eu tenho aqui? Eu vou ter a força aqui de 1500, que ela vai estar no sentido positivo. Por quê? Olha lá o ponto, ó, olha o dedão, ó, tá vendo que ela tá para baixo? E eu não coloquei aqui, que eu falei que queria ser do contra, anti-horário positivo. Então eu vou ter mais 1500, tá? Que vai ser o quê? Sentido positivo, tá? Que ele tá tentando fazer o quê? Ele tá tentando girar a barra para baixo, tá bom? Tá. Então esse 1500, resumindo, ele é o valor que esse momento de 1500 vai fazer em relação ao ponto E. Então, ó, 1500 até o ponto E, qual a distância que eu tenho? Eu tenho 3 metros mais 2 metros, eu tenho 5 metros. Então eu vou fazer o quê? Vezes 5 metros. Tá vendo? Então, ó, esse aqui é a força em relação ao ponto E, que é 2 metros, mais essa força em relação ao ponto E, que é 5 metros. Beleza? Então vamos lá. CX, ele terá um momento em relação ao ponto E no sentido que horário, porque tá vendo a seta agora?
Se eu pôr o dedo e girar para cá, ó, sentido horário. Então, sentido horário, ele vai ser o quê? Negativo, tá? Então, vou colocar um menos aqui. Tendendo a girar a estrutura no sentido horário. Tranquilo até aí? Vamos lá, tô terminando. Agora, vamos lá. CX aqui, ó, ele vai ser o quê? Ele vai ser o produto, tá? Então, CX, então aqui, menos, que você já sabe que é sentido horário, CX, vezes quem? Vezes a distância, tá? Ó, de CX, então a distância dessa linha aqui, dessa força aqui em relação ao ponto E. Qual é a distância aqui, gente? 1,5 m, isso mesmo, corintianos. Vezes 1,5 m. Tudo isso tem que dar zero. Então, o somatório de todo esse momento aqui tem que dar zero. Fazendo o cálculo chabariano, eu vou ter 1.800 aqui, mais 7.500 aqui, menos C de X, vezes 1,5 igual a zero. 9.300, confira os valores, hein? Menos, eu tô em casa, estou ficando louco. C de X vezes 1,5 igual a zero. Você podia fazer direto na calculadora, tá? Mas eu falo sempre para os meus alunos, fazem o cálculo para você entender a lógica, tá bom? Não adianta fazer na calculadora, vai fazer um teste numa empresa e não pode usar a calculadora, aí ferrou. Eu vou jogar o 900 para cá, o 9.300. Certo? Então, C de X vai ser menos 9.300 dividido por 1,5. Vai dar menos C de X igual a menos 6.200. Como todo está menos, eu vou multiplicar por X a menos 1. Então, eu vou chegar C de X é igual a 6.200. Beleza. Então, eu já achei aqui, ó, a minha carga aqui. Tá vendo, ó? Meu ponto C do eixo X, 6.200. Até aí, tranquilos? Vamos lá, continuando. Tenha fé que tudo dará certo, corintianos. Somatório das forças em X tem que ser igual a zero. Tá, então vamos olhar aqui. Vamos olhar aqui. Deixa eu pegar aqui aqui, pronto. Então vamos lá. Em X, o que nós temos? Nós temos C de X e o E de X. Tá vendo, ó? Na horizontal. X horizontal. Eu tenho isso e isso. Logo que, se eu tenho esse e esse aqui, eles têm que ter o mesmo valor. Se eles têm que ter o mesmo valor, qual é o valor que eu acabei de achar aqui no C de X, pessoal? C de X aqui, ó. Qual o valor que eu achei? Não achei 6.200? E eu não acabei de falar que eles têm que ter a mesma força? Então, se C de X tem 6.200, então E de X tem que ter quanto? 6.200. Por quê? Porque eu falei que eles têm que ter o mesmo valor. Beleza. Então, seria o quê? Mais ou menos. Seria 6.200 menos E de X, tá? Igual a zero. Por que menos? Olha o sentido aqui de E de X. Tá vendo? Tá indo para um sentido aqui, ó, para a esquerda, e esse tá indo para a direita. Se ele tá indo para a esquerda, é negativo. Se ele tá indo para a direita, é positivo. Tá vendo? Então, aqui é positivo e aqui negativo. Então, ele tem que ser igual a zero. Até aí, tranquilo? Vamos lá, continuando. Estamos terminando. Tem que ter fé, irmão. Tá, então somatório das forças em Y igual a zero. Tá, vamos ver em Y, tá? Em Y, ó, Y, vertical, o que nós temos? Nós temos 1.500 para baixo, tá? Então aqui nós vamos adotar outro esquema. Vou colocar baixo, vou fazer agora normal para vocês verem, mas pode fazer o sentido que você quiser. Vou pôr baixo negativo, cima positivo, tá bom? Então, para baixo, negativo, para cima, negativo. Então, vamos lá. Então, ó, 1.500 tá para baixo, beleza? Eu tenho 900 para baixo, beleza? Olha a seta. E eu tenho meu E de Y para cima. Então, como que vai ficar aqui esse chabarai?
vai ficar assim, ó. 1.500 menos, porque tá para baixo aqui, beleza, ó. Menos 900 mais o E de Y. Fazendo a conta aqui, vai dar menos 2.400 mais E de Y, igual a zero. E de Y é igual a 2.400 Newton. Beleza, já achei aqui, corintianos. Estamos terminando, tenha fé. Agora, o que nós fizemos? Nós achamos a reação em C, em E, e achamos a força concentrada aqui. Beleza. Agora nós vamos para esse ponto aqui, ó. Para esse ponto aqui que eu imprimi uma figura ampliada aqui, ó. Que é o ponto B. Então vamos lá. Olhando aqui no ponto B, eu vou deixar até outra figura aqui, ó. Esse ponto aqui. Eu tenho o quê? Essas barras, elas vão transmitir força somente na direção que ela está mostrando aqui, tá vendo? Então aqui, ó, direção aqui, ó, horizontal, a inclinada, tá? E essa inclinada, ela é o quê? Ela é o ângulo de θ, tá? Em relação aqui, ó, seria cosseno de 4/5, tá? Ó, fazendo aqui, ó, cosseno de 4/5. Lembrando que cosseno é o quê? Cateto adjacente sobre hipotenusa, tá bom? Beleza. E depois eu tenho aqui, ó, o meu F de x, que é a minha vertical. Tá, então vamos por parte. A primeira força que nós já temos é o C de x aqui, que vale 6.200. A força inclinada é o meu F de AB e a minha força vertical é a minha força de BD. Tranquilo? Então o que nós temos que fazer aqui? Nós temos um equilíbrio aqui no ponto B. Se temos um equilíbrio, então o somatório das forças em x tem que ser 0. Tá? Então vamos entender. Em x nós temos 6.200, tá? E nós temos o componente dessa força na direção x. O que é o componente? É como se fosse o oposto dela aqui, ó. Né? A parte dela aqui, ó. Então eu tenho 6.200 mais esse componente da força dela em x, que é o meu F de AB. Que vai ser o quê? Vai ser o cosseno aqui, ó, de θ, que vai ser o quê? 4/5, beleza? Negativo porque ele está indo para baixo, tá bom? Ó. Beleza? Então vamos lá. Então, ó, menos negativo que está indo para baixo, força de AB vezes cosseno de θ, certo? Mais 6.200, igual a 0, beleza? Então vamos lá. Menos força de AB aqui, vezes cosseno de θ de 4/5. Então, 4/5 mais 6.200. Tá? Ó, fazendo bem passo a passo, gente. Até meu filho faz esse negócio. Ó, 4/5. E agora eu vou jogar isso aqui pra cá. Então, é igual a menos 6.200. Beleza? Ó, mais fácil do que comer churrasco. Então, o que eu vou fazer? Menos força de AB, tá? Igual menos 6.200 cosseno de 4/5. Beleza? Então, vamos lá. Menos 6.200 cosseno de 4/5. Então, se eu pegar 4 dividido por 5 aqui, vai dar 0,8. Tá bom? Então, aqui vai dar menos 7.750. Como deu menos aqui, eu multiplico por x a menos 1. Então vai dar força de AB é igual a 7.750 newtons. Então, essa força de 7.750 newtons, ela resulta que é o quê? É a força da barra AB que transmite. Então é essa força aqui, ó. 7.750. Essa força aqui, ó, nesse comprimento. Agora vou pegar aqui, vou mudar aqui de folha. Vamos agora para o quê? Vamos deixar aqui.
somatório das forças em Y. Tem que ser igual a 0. Então, o que nós temos aqui? Vamos para cá. Eu tenho aqui, ó, agora é Y, tá bom? Eu tenho o quê? Força BD para cima, tá vendo, ó? E a componente dessa força BD, que é o quê? Que é essa parte aqui para cima, ó. Tá vendo? É como se fosse o oposto. Essa aqui é a componente. Que é o quê? Seno de θ, que é o que aqui? Seno de θ, 3/5, tá bom? 3/5 aqui, ó. 3/5. Só que nesse ponto aqui. Tá. Negativo por quê? Porque a projeção dessa força em Y, tá aqui, ó. Ela tá vindo para cá, ó. Tá vendo? O sentido aqui, ó. Ela é negativo, tá? E aqui para cima. Siga as setas aqui, tá vendo, ó? Então vamos lá. Como que vai ficar esse chabarai? Vai ficar menos força de BD vezes agora seno de θ mais força. Opa, errei. Vamos de novo. Menos F de AB vezes, tá vendo aqui, ó? AB, que eu tô fazendo a projeção. Vezes seno de θ mais, agora sim, ó, para cima, porque é positivo, tá vendo, ó? Força de BD igual a 0, certo, ó? Então vamos lá. Qual que é a minha força de AB aqui? A gente já achou. Então, menos 7.750 vezes o cosseno de θ é 3/5 aqui. 3/5 mais força de BD, que é o que eu vou achar, igual a 0. Menos 7.750. Aqui, fazendo a divisão, vai dar 0,6 mais força de BD igual a 0. Então, aqui vai dar, fazendo a multiplicação, vai dar menos 4.650 mais força de BD igual a 0. Jogo isso aqui para cá. Força de BD é igual a 4.650 newtons. Então, essa aqui resulta o quê? Que a força transmitida nessa barra BD é de 4.650. Então, achamos a força aqui, achamos a força aqui, 4.650, aqui 7.750 e nós temos aqui, certo? Estamos terminando, tenha fé, tá? Que agora a gente vai fazer o quê? Nós vamos para o segmento, tá? Nós vamos para o segmento AG. Nós vamos fazer esse segmento aqui, ó. Cadê ele aqui? Peraí, cadê? Ó, aqui, ó. Nós vamos para esse segmento aqui, ó. Deixa eu virar aqui. Tenha fé. Ó, AG. Então aqui, ó, tá? É como se fosse isso aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, o ponto A. Tá vendo aqui, ó? Que é os 1.500. A barra aqui que eu já descobri, que é o 7.750. Tá vendo, ó? E o ponto G aqui, ó. Agora, eu vou fazer aquilo que a gente ia fazer lá no início. Lembra aqui, ó? Cortar aqui, ó. Então agora eu peguei esse pedaço aqui para analisar aqui. Porque ele quer o quê? Ele quer as cargas internas resultantes na seção transversal em G. Então tudo isso para a gente chegar aqui agora. Então vamos entender aqui. Primeiro. Vamos lá. Vamos por partes. Então nós queremos saber quais são os esforços solicitantes no ponto G. Sabemos que a distância de A a G é 1 metro, tá vendo? Ó, A a G é 1 metro, beleza? Temos uma força concentrada aqui de 1.500 e a força que acabamos de calcular aqui, ó, tá? Que é a força de BA de 7.750, beleza? O que a gente vai fazer aqui, ó? Agora ele quer aqui, ó, nessa seção. Nessa seção nós temos um esforço normal, que é esse aqui. Veja que o sentido aqui tá, ó, ele é chutômetro. Você pode chutar tanto que tá indo para lá como tá indo para cá. Como é que você vai saber que você chutou certo? Na hora de dar o resultado. Se der positivo, quer dizer que você chutou certo. Se der negativo, quer dizer que você chutou errado. Um esforço cortante aqui, ó, foi escolhido para baixo, certo?
E o momento fletor está indo aqui no sentido anti-horário, beleza? Esses são os sentidos chutômetros que a gente escolheu. Beleza, então vamos lá. Tá acabando, tenha fé, irmão. Vamos lá, somatório das forças de Y igual a 0, tá? Então o que nós temos aqui? Nós temos a normal em G, certo? E nós temos o que? A projeção aqui da força de BD 7.750, tá? Que ele vai ser o quê? O cosseno, tá vendo? Ó, cosseno de 4/5. Ambos vai ser positivo porque eles estão tudo pro lado da direita. Então vamos fazer esse aqui primeiro. Então, ó, 7.750, que é essa força aqui, vezes o cosseno de θ, mais o meu esforço normal. Tem que ser 0, beleza? Então, fazendo o cálculo aqui, 4/5. Por que 4/5, professor? Porque cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa, entendeu? Por isso que é 4/5. Mais NG. 7.750, dividindo aqui 0,8, mais NG. 6.200, aqui é vezes, tá? Mais NG. Então, NG é igual, jogo para cá, menos 6.200. Opa, o que é o NG? O esforço normal. Deu o quê? Negativo, quer dizer que o sentido que eu escolhi aqui, sendo para a direita, tá errado. O sentido correto aqui é para a esquerda. Só isso, entendeu? Por que você pode chutar aqui a posição? Vamos lá, de novo. Somatório das forças em Y tá igual a 0. Em Y, o que nós temos? Nós temos 1.500, tá? Nós temos 1.500. Que mais? Para baixo, beleza? E eu tenho a projeção dessa força aqui, ó, de 7.750 para cima, tá vendo? Então, como vai ficar? 7.750 vezes. Agora aqui é seno, tá? Seno de θ, que vai ser o 3/5 agora, tá vendo? Ó? Menos esforço cortante. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar 1.500 aqui, então 1.500, negativo que está para baixo, mais, e aí eu vou jogar tudo isso aqui, ó, 7.750 vezes seno de θ aqui, que é 3/5, menos força cortante igual a 0. Aqui vai dar 1.500 negativo, vou fazer a multiplicação aqui, vai dar mais 7.750 vezes 0,6, fazer a divisão aqui, menos esforço cortante, menos 1.500, mais 4.650, confira os cálculos, menos esforço cortante negativo é jogar isso aqui para cá, menos 4.650 mais 1.500. Esforço cortante negativo dá menos 3.150. Ah, professor, aqui não deu negativo, mas aqui deu negativo. Quando dá negativo aqui, aí você tem que multiplicar por x a menos 1. Então, esforço cortante deu quanto? 3.150, o que? Newtons, tá bom? Então, agora aqui deu certo. Então, aqui tá certo, esforço cortante para baixo. Beleza? Vamos lá, tô terminando. Esse exercício é longo, né? Imagina se eu dou um desse na prova, o Marlito já senta no fogo do mármore. Vamos lá, somatório dos momentos do ponto A, tem que ser 0. Então, o que eu tenho aqui no ponto A? Eu tenho 1.500 e eu tenho 7.750, tá? E o momento aqui, tá? Ó, em relação a A, ele é 0, tá? E o esforço normal também é 0. Então, só vai estar fazendo força aqui no momento do ponto A somente o quê? O esforço cortante, tá bom? Que vai ser o quê? O esforço cortante vezes a distância, que é 1 metro. Então, esforço cortante vezes 1. Seria mais ou menos assim, ó. O momento do ponto G é igual, tá? Então, vamos lá.
o esforço cortante, que a gente acabou de achar, 3.150, tá? Ó, tá para baixo, então menos 3.150 vezes 1, igual a 0, tá bom? Então, o momento aqui vai ser o quê? Eu vou jogar isso para lá, para trás, vai ficar 3.150, porque ele multiplica e você joga aqui atrás do igual, tá bom? Então, esse é o quê? Esse é o momento fletor na secção que passa pelo ponto G, tá vendo? Tá, agora, terminando o exercício que eu quero almoçar. Você vê como é grande? O que nós encontramos aqui? Nós calculamos todos os esforços que encontram no ponto G. Então, vamos ver quais são? Momento fletor no ponto G, 3.150 Newton metro. Qual sentido? Tá? Sentido anti-horário, tá certo. Esforço cortante ou força cortante no ponto G, 3.150. Cadê aqui? Vamos mostrar aqui para vocês onde que tá aqui o esforço cortante. Ó, esforço cortante, 3.150 newtons para baixo, tá? Então aqui seria no sentido anti-horário, aqui para baixo, e o meu esforço normal, 6.200, só que esse aqui a gente viu que é para a esquerda, é nesse sentido. Então, se a gente pegar o enunciado do exercício aqui, ó, determine as cargas internas resultantes que agem na seção transversal em G, nós achamos momento fletor no ponto G, momento cortante no ponto G e esforço normal no ponto G. Para terminar, gente, esse exercício eu sei que assusta, mas relaxa, dá pausa e faz, veja o que eu tô fazendo, tiver dúvida, pergunta. Cálculo, gente, você tem que fazer 100 vezes. Você tem que entender, é trabalhoso? É, mas você não quis ser engenheiro? Então aguenta o tranco, corintiano. Abraço.